Então, boa tarde para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo agora nessa nossa entrevista. Esse aqui é o professor Naor Neves. Ele é graduado em Geologia pela Unesp, tem mestrado e doutorado pela USP, deu aula na USP, no campus de São Carlos, e também deu aula na Unesp. Né? Hoje ele é coordenador do curso de Engenharia Civil do NASP, campus de Engenheiro Coelho. O professor Naor, ele é defensor aí do criacionismo, né, na parte da geologia. Então, boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e aqueles que me conhecem sabem realmente da minha satisfação de poder envolver-me nesses temas tão importantes em nossos dias. Então, vamos dialogar um pouquinho. Ok, professor, eu assisti uma entrevista do senhor na Globo News. A entrevistadora pergunta ali para o senhor o seguinte: ela fala assim, para o senhor, qual é a dificuldade na teoria evolucionista, né? Aí o senhor fala que para entender isso da maneira correta é necessário voltar e entender três cosmovisões, né? Que é o aristotelismo, o neoplatonismo e o mecanicismo. Esse tema eu gosto de situá-lo numa área abrangente chamada filosofia das origens. Não é? Quer dizer, quando se fala em criacionismo, quando se fala em evolucionismo, outras cosmovisões que tentam explicar as origens, você não vai estar só lidando com conhecimento científico, não. Então, tem várias áreas da filosofia, né, e outras visões de mundo que devem ser consideradas. Eu coloquei três, mas na realidade, de lá para cá, eu acrescentei mais alguns, existem outros. Né? O empirismo, né? Você tem a teologia, que pode ser a teologia bíblica, pode ser a teologia filosófica, teologia natural, tem vários tipos de teologia. Envolve também conceitos como naturalismo. Naturalismo pode ser naturalismo ontológico ou naturalismo teleológico, naturalismo metodológico, são distintos uns dos outros. E no campo da herança grega, né, nós temos duas principais visões, que seriam o neoplatonismo, né, e o aristotelismo. E o mecanicismo, né, que existe o mecanicismo teológico, que foi o original, depois o mecanicismo materialista. São poucas que eu chamaria de estruturas conceituais precursoras, que realmente devem ser consideradas, que para termos uma ideia de como o conhecimento tem sido construído nessas cosmovisões. Quando falo cosmovisões, não é só evolucionismo e criacionismo. Você tem criacionismo bíblico, criacionismo, alguns dizem científico, criacionismo islâmico, criacionismo progressivo. Evolucionismo, você tem evolucionismo ateísta, teísta, deísta, panteísta. Não é? Então, uma série de cosmovisões. Então, o assunto é bem abrangente. Mas, em tudo isso, destacam-se dois, que é o criacionismo, uma visão clássica, e o evolucionismo ateísta. Né? Então, os principais confrontos ocorrem nessas duas cosmovisões, ou paradigmas, podemos dizer. O termo paradigma é bom considerar à luz da visão o livro Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, é muito bom. Ele define paradigma. Paradigma é um conjunto de conceitos, de modelos, de ideias, onde existe uma forte componente filosófica e um ambiente acadêmico, onde essa cosmovisão prevalece. Se ela prevalece numa certa época por um número expressivo de pesquisadores, então ela passa a ser um paradigma. Então eu diria que o paradigma hoje é o evolucionismo. Já antes do século XIX, século XVII, XVIII e até meados do século XIX, o paradigma era criacionista. De lá para cá, o paradigma prevalecente nos meus acadêmicos, para explicar as origens, evidentemente, quando eu coloco todo esse contexto que eu coloquei para você, essas estruturas conceituais básicas, que eu coloco três na minha conversa na Globo News, mas são 5 ou mais, e as cosmovisões resultantes da interação dessas estruturas conceituais precursoras, tudo isso aí realmente acaba surgindo quando a gente procura entender ou compreender aquilo que ocorreu lá atrás. As origens. Se as origens não estão em questão, vamos lidar apenas com o campo científico, não há problema. Criacionistas e evolucionistas não têm realmente muita coisa em comum, mas as coisas começam a complicar quando eu vou para trás. Lá atrás, vocês vão lembrar da sala de aula, como eu falava isso com vocês, não é? Então, estou lidando com eventos, acontecimentos que não ocorrem hoje,
Aham. não podem ser reproduzidos, não podem ser observados. Né? Então, peraí, então, eu estou criando restrições para a aplicação do método científico. Então, não tem como. Quando eu vou para as origens, eu acabo extrapolando os limites da investigação científica e vou para a filosofia, para a teologia e para outras áreas. Eu aprendi numa aula do senhor sobre ciência e religião, né, que o presente é a chave para entender o passado. As microevoluções que são fato, né, que acontecem hoje, não necessariamente seja uma evidência de que aconteceram especiação passado, Sim, porque o termo microevolução, como ele é considerado no meio acadêmico convencional, tem uma abrangência restrita demais. Por exemplo, você pega um cão africano, sim, aquele que tem a pelagem listrada de preto e bege, ele é bem esquisito, a orelha grande, sim, tá? Cão selvagem africano. O lobo guará, é um lobo que ocorre aqui na América do Sul. Ele é magro, as pernas compridas, tem o focinho comprido, é meio avermelhado, a parte inferior das pernas é preta. É um lobo conhecido, o lobo guará. sim, E você tem um quarto tipo, um terceiro tipo de animal, que seria a raposa vermelha, a raposa, eu diria, legítima. E você tem um outro tipo, que seria o gênero canis, os nossos cães domésticos, por exemplo, o pastor alemão. Se eu pegar esses quatro tipos de animais, pela classificação biológica, eles pertencem a gêneros diferentes. Mas eles se cruzam. Se eles se cruzam e geram descendentes, então eles não deviam ser gêneros diferentes, deviam ser da mesma espécie. sim, Então, a nomenclatura usada pela biologia para explicar a microevolução, ela é restrita. Ela explica que a microevolução só se refere a mudanças intraespécie, sim, como se fossem apenas mudanças dentro do cão doméstico, dentro do lobo-guará, cão selvagem africano, e assim por diante. Não. Esses animais, que pela biologia, pela taxonomia biológica atual, pertencem a gêneros diferentes, eles se cruzam. Se eles se cruzam, então, eles não seriam gêneros distintos, nem espécies distintas. Pertenciam à mesma espécie. Então, a classificação biológica é meio complicada. Então, na minha maneira de pensar, esse cruzamento entre esses gêneros diferentes, eles representam um tipo de associação microevolutiva. os criacionistas, né, acreditam realmente que existe algumas evoluções hoje. Mas não é muito lógico pensar que essas evoluções que acontecem hoje sejam uma maneira de interpretar aquilo que aconteceu no passado, porque como não é possível voltar, então tudo parece que é bem lógico inferir de que, já que Sim, tem evolução hoje, é possível que em algum momento lá atrás ocorreu essa evolução de uma certamente. espécie para outra, né? Certamente. O termo microevolução já é um termo equivocado. Se você perguntar para um cientista, microevolução significa microprogresso? Não. Apenas mudanças. E muitas vezes associadas a mutações, e boa parte das mutações degenerativas. Então, não está ocorrendo uma evolução no sentido da palavra etimológico, de progresso. Não. Então, o termo é inadequado. Já é um termo inadequado. Variabilidade de espécies seria uma maneira adequada de definir essas mudanças visíveis. Então, hoje é até bom você testar a microevolução, até onde ela pode ir. Isso é testável em laboratório. Inclusive, as grandes mudanças que ocorrem na microbiologia, entre as bactérias, entre os vírus, até com transferência de material genético de um para o outro, isso acontece. Isso é chamada transferência horizontal. Você tem muitas mudanças genéticas aí. Tá? Mas a bactéria continua sendo bactéria. O vírus continua sendo vírus. Tá? Sim. Não tem o surgimento de um ser bicelular ou pluricelular. Tá? E também tem a biogênese também, né? Que é um princípio da biologia, né? Exatamente. Então você está num campo onde hoje que é bom testar a microevolução para ver os limites dela. Quando você testa a microevolução e vê os limites dela, eles são até mais abrangentes do que alguns evolucionistas dizem. Tá? Por exemplo, outro exemplo, gênero Equus, zebra, cavalo, pônei, etc., eles pertenceriam a espécies diferentes, mas se cruzam, intercruzam. Tá? Então, para mim, os seres gerados correspondem a seres participando de um processo microevolutivo. Então, eu percebi nitidamente que a microevolução tem limites. Ela vai até gênero. Tá? A partir daí, não tem como. É como se fosse possível cruzar naturalmente um cão, uma ordem diferente de um urso. Pode ter um focinho parecido, tal, mas eles pertencem realmente qualquer, eu diria, mudança que levaria a um se transformar em outro,
seria a mudança macroevolutiva. Sim. Então, a partir de ordem para os níveis maiores da taxonomia, ordem, classe, filo e reino, aí você está no campo das mudanças macroevolutivas. Então, quando eu olho o registro fóssil, que é a evidência mais notável que eu tenho de vida passada, como você disse, aplicaria isso ao passado, então eu analiso o registro fóssil. Eu consigo encontrar algumas evidências, eu diria, de microevolução. Alguns seres que você vê, algumas variedades. Isso no passado, isso fala? Hã? Isso no passado, microevoluções no passado. Sim. No passado, esses seres foram preservados através da fossilização. Eu posso pegar esses seres. Eu não tenho condições de analisar o material genético deles, eles estão mineralizados. Quando se fala em vida passada, o que eu tenho à mão são os fósseis. Tá? Então, para extrapolar o que ocorre hoje, ocorreu no passado, tudo bem, tem seres que existem hoje, estão também, eles são encontrados como fósseis. Então eu posso fazer alguma análise, mas geneticamente não. Eu tenho apenas os planos corporais, o aspecto desses seres, a parte externa. Para analisar eles geneticamente, ou com relação à fisiologia, não tem como, porque eles estão mineralizados. Tá? Então, eu posso encontrar alguma coisa parecida, alguns fósseis, por exemplo, um ratinho aqui, aparece em outro lugar um fóssil de ratinho também um pouco parecido. Eu posso até dizer que pertence ao mesmo grupo básico, básico. Mas, professor, e aqueles fósseis que nós temos notícias, pelo menos nos livros de ciência, né, que fala de um elo ali, de um estágio intermediário entre os animais ali, aquela ave meio peixe, aquela coisa assim. Isso é um absurdo. É uma ave extinta. Nem todos os fósseis têm representantes atuais. Os fósseis, muitas vezes, são únicos. Da mesma forma que hoje existem seres que você não vê nenhum deles no registro fóssil. Só existem vivos hoje. Tá? Então, tem semelhanças entre um e outro, nós chamamos de neobiologia, os seres vivos hoje, e paleobiologia, os que viveram no passado e estão preservados como fósseis. Você consegue pegar os dois grupos de seres, os antigos fossilizados de hoje, e encontrar paralelismos. Né? Mas nem sempre você consegue encontrar. Então, para a evolução ter ocorrido e ser justificável pelo registro fóssil, eu tenho que ter uma quantidade monstruosa, milhões, bilhões de seres intermediários. Porque o tempo usado pela evolução é exatamente o tempo necessário para que os processos se modifiquem lentamente, gradualmente, os seres vão se mudando, e à medida que eles vão se mudando, eles podem ser, de alguma forma, preservados como fósseis. Então, eu deveria encontrar, por exemplo, entre um anfíbio e um réptil, milhões de seres intermediários. O que é aquilo que nós chamamos de mosaico. Seres com características de outros. Por exemplo, o ornitorrinco. Ele é um ser que vive hoje, ele tem características de uma ave, características de um mamífero e de um réptil. Agora, interessante que o evolucionismo não usa esse ser para justificar a evolução. Então, é um ser que tem características, tem dentes, você encontrar aves com dentes, não tem hoje. Mas talvez no passado tenha existido, e apenas como fósseis. Hoje não conhecemos nenhum. Mas tem penas. As penas do Archaeopteryx são perfeitas. Para você ter uma pena surgindo por evolução, gradualmente, meu caro, ela aparece já pronta. Ela é muito complexa. Tem que existir toda uma cadeia de transformações graduais para justificar que essa ave é produto de um réptil, né, que foi tendo asas incipientes, limitadas, e com o tempo foi desenvolvendo, tal. Todo esse processo evolutivo ele devia estar registrado no registro fóssil, na forma de milhares e milhões de seres intermediários. Quer dizer, e não tem isso no isso caso. não existe. Um ou outro que diz ser intermediário, não, ele está muito distante daquilo que seria, por exemplo, o Archaeopteryx, daquilo que seria um réptil autêntico, né? Está mais próximo de uma ave. Então, o Archaeopteryx é uma ave extinta, diferente das que existem hoje. Uma vez o senhor citou um geólogo chamado Adam Sedgwick, eu acho que assim que fala, né? Sim. E eu fui pesquisar, tem um livro chamado Vida e Cartas de Charles Darwin.
que tem uma carta desse geólogo, né, que parece que foi um professor de geologia de Darwin, né, onde ele fala o seguinte aqui, ó, na página 43. Eu li o seu livro com mais dor do que prazer. Partes eu admirei e partes eu ri tanto que até os meus lados doeram. Outras partes eu li com absoluta tristeza porque eu achei essas partes inteiramente falsas e com graves erros. Você abandonou a verdade do método da indução. E ele fala o seguinte, ó: muitas de suas conclusões são baseadas em afirmações que você não pode nem provar e nem desprovar, né? Nem refutar. Por que você não nos expressa então em linguagem ou arranjos de indução filosófica? Então, como eu sei que alguma vez o senhor já citou esse geólogo, né, importante, qual é a evidência, né, qual é o argumento desse professor de Darwin, né, refutando a evolução das espécies? O que ocorre, Hugo, é o seguinte: muitos cientistas atuais dizem que um bom cientista, em qualquer área que ele atue, se ele não for darwinista, ele tem sérias limitações. Então, se formos ver aquele grupo de cientistas que realmente foram os pais da ciência moderna, desde o século XVI, XVII, até os dias de hoje, até o século XIX, vai perceber que a grande maioria deles, quase todos, eram cientistas criacionistas. Então, alguns vão dizer, bom, é que era comum naquela época o indivíduo se envolver primeiro com teologia, depois para a área de história natural, ou de filosofia natural, que englobaria o campo das ciências naturais como nós conhecemos hoje. Então, dificilmente você vai encontrar cientistas, eles dizem, né, bons, que foram contemporâneos de Darwin. Eu citaria Adam Sedgwick, eu citaria Michael Faraday, eu citaria o pai da genética humana. Mendel. Tinha o Alexander von Humboldt também, né, que escreveu sobre ciência. Teria também Maxwell, tem físico, né, século XIX. Você tem Pasteur. São feras, realmente, da biologia, microbiologia, geologia, física. Não é? Eles foram contemporâneos de Darwin. E todos eles, leram os livros de Darwin e questionaram seriamente as ideias de Darwin. Um deles, seu próprio professor de Darwin, ficou decepcionado. Ele fez trabalhos de campo com Darwin. Agora, eu acho que fica difícil falar de Darwin sem conhecer Darwin. Pessoalmente é difícil. Mas leia o que ele escreveu. Ele é bem prolixo. Ele, quando escreve, é bem detalhista. Então, eu não posso falar de Darwin sem ler Origem das Espécies. E Origem das Espécies, Darwin, eu não li, eu estudei. E estou estudando agora a origem do homem. É espesso. Não é? E vejo que o estilo permanece o mesmo. Ele tem uma habilidade tremenda para escrever. É uma pessoa perspicaz, foi perspicaz, ele tem uma visão bastante apurada da realidade, ele tinha recursos financeiros para ficar sem trabalhar e se correspondendo com o mundo inteiro, recebendo informações de cientistas da época, informações interessantes. Ele tem capacidade de relacionar temas e fazer experimentos precisos. Realmente um homem bastante inteligente. Só que ele tem uma habilidade retórica tremenda. Ele usa muito nos textos dele. Inclusive, em alguns momentos, você vê uma falsa modéstia dele. Por exemplo, ele chega assim, a vista humana. Se for demonstrado que o olho humano realmente não pode ter se formado, meu modelo está seriamente comprometido. Você fala, nossa, então está colocando o modelo dele sob questionamento. Não, isso aí não é Karl Popper, não. Karl Popper fala que você tem que falsear as suas ideias. Não é o que ele faz, não. Ele joga uma frase assim, com aparente modéstia. Em seguida, ele pega esse texto, esse assunto, e começa a filosofar em cima dele. Pegando alguns argumentos, no fim ele conclui. Está resolvido isso. Está comprovado que o ouro veio por evolução. Quer dizer, eu diria que joga com as palavras, com os conceitos, escreve habilidoso, mas o que ele coloca de conceitos filosóficos, fictícios, é? Misturados com alguns conceitos da ciência da época, alguns são válidos até hoje, é? Ele supervaloriza a seleção natural, é como se estivesse divinizando a seleção natural. Se você pegar as afirmações dele com relação à seleção natural, é um poder que age por toda parte, poder sem limites, modificando os seres, aperfeiçoando, escolhendo esse, rejeitando aquele. O próprio termo seleção natural, ele não é muito adequado para explicar o que ocorre na natureza. Até hoje existem ultradarwinistas, porque a palavra seleção já evoca intenção, intencionalidade. É como se a natureza tivesse habilidade para fazer escolhas, aceitar essa e rejeitar essa. Ele fala isso. Só que as pessoas usam bastante retórica
para colocar realmente que a natureza tem poder para fazer. Então, se a natureza tem vários parâmetros, vários fatores ligados à evolução. As mudanças, vamos dizer, que nós conhecemos hoje. Mutações, transferência gênica, seja horizontal, vertical, deriva gênica, mutações, seleção natural, isso nós conhecemos hoje. Só que como ele pega esses conceitos e procura aplicá-los ao passado, a seleção natural, ela passa a ter um poder fantástico, porque tem coisas que não vou explicar, seleção natural resolve. Entendi. Ela acaba sendo divinizada. Então, tipo assim, tem alguns dados que a gente pode tocar, mas o que junta, né, o que faz a ligação entre o dado e o outro é a filosofia que você está dizendo. Não, essa filosofia, o principal argumento é uma seleção natural. Diferente da seleção natural que nós conhecemos hoje. É uma seleção natural poderosa. Ela faz pontos abismos intransponíveis, ela passa. Tá? Então, você com cuidado, quando eu vejo um cientista hoje explicando como a evolução ocorreu, passo a passo, você vai ver ele usa argumentos científicos, mudanças que ocorrem hoje. Aí entram novos termos, por exemplo, endossimbiose, homologias, analogias, ou convergência evolutiva, ou divergência evolutiva. Que mais? Outros termos que são utilizados, são todos termos para tentar colocar esses termos como leis naturais. Mas não, são conceitos filosóficos necessários para quem quer explicar as origens e tem a limitação da pesquisa científica. Então, resumindo, o evolucionismo, quando é apresentado, ele tem uma componente filosófica violenta. Só que ela é tão misturada, tão camuflada com alguns argumentos científicos, algumas linguagens técnicas, e o todo é tão bem feito, o quadro, que você fica assustado. Pô, isso aconteceu. Aí quando você tem um pouco de conhecimento de epistemologia, como o conhecimento é construído, você vai conseguir decifrar, vai discriminar. Vem cá, peraí um pouquinho. Você está fazendo uma afirmação aqui científica, mas você faz um elo filosófico muito forte. Ou seja, se tirar esses pontos filosóficos, seja como hipóteses ad hoc ou hipóteses auxiliares, meu caro, se você tira isso, acabou a evolução. Isso ela não são os dados científicos apenas. É o conteúdo filosófico muito bem colocado e misturado com muita habilidade com o conceito científico. O Adam Sedgwick, ele foi um dos precursores aí do tempo geológico chamado Cambriano, né? Não só o Cambriano, outros períodos também, não só esse. Sim, e parece que esse é um dos principais argumentos geológicos a favor de uma criação, né? Vamos dizer assim. Não, vou ser mais claro. 1860, você vai encontrar a coluna geológica de 1860. Um ano depois de Darwin escrever o livro dele. Só que as ideias dele não tinham sido utilizadas ainda. É como se não existisse Darwin ainda, as ideias dele. Então, 1860, independente dele, antes dele, geólogos trabalhando, tá? E a grande maioria com a visão criacionista, ou diluvialista, vamos dizer, catastrofista, eles deram o nome à coluna geológica. Então, se você pegar a coluna geológica, todos aqueles nomes, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, e as subdivisões, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo, a grande maioria, mais de 90% dos nomes, já estão definidos na coluna geológica. Definidos por cientistas não evolucionistas, não darwinistas. Então, quando surgem as ideias de Darwin, né, e tentam realmente explicar o registro fóssil de maneira darwiniana, né, então já existe uma coluna geológica, uma subdivisão já pronta. Explosão cambriana que a gente encontra os principais filos surgindo de maneira rápida, né? Aí que surge um problema sério. Eu tenho que ter processos macroevolutivos violentos, ou pelo menos um deles, um único, capaz de gerar vida a partir de não vida. Ou seja, essas camadas pré-cambrianas têm raríssimos fósseis. Tá? E alguns até, como dizer, a fauna ediácara, que alguns consideram pré-cambriana, para mim ela seria cambriana. Tá? Então, é como se tivesse uma explosão de vida. Explicar isso evolutivamente? Impossível. Eu tinha que ter praticamente, embaixo do Cambriano, uma grande árvore, né, levando esses seres para algo lá embaixo, com ligações, mudanças graduais, para um único ser ou grupo de seres primitivos. Então a explosão cambriana é um forte argumento contra a origem da vida e a origem dos principais grupos de seres, os filo. Praticamente eles surgem prontos no Cambriano.
sem uma explicação, sem nada antes dele. Eu vi, na verdade, uma objeção a essa ideia, professor, porque eles falaram assim, não, realmente, o Cambriano, na verdade, está lá 570 milhões de anos atrás, só que o período Cambriano, ele tem 60 milhões de anos, então, ou seja, é possível que houve alguma mutação nesse período. Então surgem os principais filos, mas é nesse período de 60 milhões de anos. Não, O que o não. senhor tem a dizer sobre isso? Não, em primeiro lugar, eu não vou entrar em detalhes. Aguarde, em breve está saindo meu livro. Eu vou discutir sobre o tempo geológico, tempo profundo, os milhões de anos, com base em dados de campo. Ok? Então, eu não vou entrar em detalhes agora, alguma coisa a gente pode até falar mais para frente. Mas o problema não é que você pega o Cambriano, já o começo dele, a base dele, já parece um trilobita. Ser tremendamente complexo. Nem depois de 60 milhões, ele aparece lá no comecinho do Cambriano. Tá? Então, isso aí é conjectura. É a tentativa de salvar o modelo usando hipóteses ad hoc, algumas explicações, tal, tal. Então, na realidade, um aparecimento súbito de vida complexa, tá? Sem um tempo necessário para ocorrer a evolução gradual, como dizem os evolucionistas. Mas olha só, mas se está no registro fóssil, né, que na verdade nós temos aí, o registro fóssil que fala que os filos surgiram de maneira assim instantânea, né, praticamente no Cambriano, Sim, por que ainda há essa ideia de evolução das espécies? Porque é uma coisa que meu caro, se olha, não tem no registro fóssil isso aí, se não é... não, eu vou dizer para você, existem dois trunfos que os evolucionistas têm. Dois argumentos favoráveis a eles. Dois. O resto é fácil de você realmente encontrar ideias e evidências científicas outras muito melhores e tirar a filosofia por trás de todas as conjecturas evolucionistas para explicar o restante. Dois princípios da evolução que são fortes. O primeiro deles, a sequência em que os seres estão no registro fóssil. Essa sequência, aparentemente, ela favorece o evolucionismo. Por quê? Você não vai encontrar nas camadas mais antigas, paleozoicas, mamíferos, aparentemente, né? E aves, que pela evolução, sendo seres mais evoluídos, se são mais evoluídos, teriam vivido mais recentemente. Então deviam estar nas camadas mais superficiais do Cenozoico. E é exatamente o que acontece isso. Da mesma forma, alguns seres estranhos ou distintos, não diria que são primitivos, são complexos também. Eles aparecem apenas no Paleozoico. Não aparece nem no Mesozoico, que são as camadas que vêm logo acima, nem no Cenozoico, que seriam as mais superficiais. Da mesma forma, os dinossauros, por exemplo, que são considerados características intermediárias de todo o processo evolutivo, eles não ocorrem nem nas camadas inferiores, Paleozoico, e nem nas superiores, Cenozoico, só nas intermediárias, Mesozoico. Então, essa distribuição dos seres no registro fóssil, numa primeira análise, ela parece favorecer ideias de uma evolução. Vamos lá. Mas esse aspecto favorável para por aí. Por quê? Para eu construir uma árvore da vida a partir dessa sequência ordenada dos seres, e pegando todos os seres já descobertos no registro fóssil, eu não tenho uma árvore. Eu tenho galhos soltos. Não estão realmente unidos com o outro. Eu tenho uma árvore fictícia. Apenas uma distribuição, embaixo e em cima. Uma biodiversidade variável. Tá? Então, jamais eu conseguiria construir a árvore da vida, que Darwin tanto falou, até hoje se fala árvore filogenética, cladismo, cladística, são vários termos utilizados para construir essa árvore. Tá? Então, ela não existe. Por quê? Os seres intermediários, as bifurcações dessa árvore estão ausentes. Ficar. Mas por que essa sequência ordenada? Já que você está contestando, ela jamais deveria ser utilizada para construir uma árvore da vida, segundo ele. Não, porque realmente não existe essa árvore. Por que essa sequência ordenada? Então eu tenho pouco tempo. Se eu pudesse explicar mais, vou colocar esses 3 fatores que devem ser considerados. Zoneamento paleoecológico. Imaginar que os seres conviveram, todos esses seres que estão no registro fóssil, conviveram no passado. Para falar isso, como geólogo, meu caro, eu tenho todas as evidências possíveis. Você pega um Grand Canyon, por exemplo, parte dessa árvore devia estar representada no Grand Canyon.
são seres, diferentes fósseis, naquilo que o Grand Canyon, naqueles quase 2 quilômetros de rochas, pode ser estudado. Quando você pega o Grand Canyon e outras rochas similares no mundo inteiro, ou uma sequência parecida através de sondagens que os geólogos fazem, você vai encontrar algo parecido como ocorre no Grand Canyon. Camadas com contatos plano-paralelos, superpostas, sem evidências de paleossolo entre uma camada e outra, eventos erosivos, mostrando que a sequência das camadas é contínua. Então, o tempo de milhões de anos desaparece, evapora. Então, se a árvore não existe, se o tempo não existe, existe apenas uma sequência de seres, numa ordem aparentemente favorável ao evolucionismo, ela tem que ser explicada de outra maneira. Então, esses seres que conviviam, eram contemporâneos, em lugares com uma paleogeografia diferente da de hoje. Então, a distribuição geográfica deles, a distribuição vertical, era diferente da de hoje. Então, alguns seres viviam em lagos mais profundos, não é? E relevos mais rebaixados. De repente, você nesse ambiente, como fosse, se fosse um daqueles relevos de Minas Gerais, você tem morros arredondados bonitos, alguns intermediários, alguns mais altos. É um relevo bonito, que se você estiver lá em cima, você tem uma visão bonita, embaixo também. Não é uma coisa plana. Então, em alguns desses morros intermediários, com lagos suspensos, viveriam animais intermediários, quem sabe os dinossauros, outros animais. E nas partes mais altas, mais elevadas, em cima, nos topos desses morros, né? Não, nada a ver com as cordilheiras que existem hoje, né? Eu teria mamíferos, aves, até seres humanos. Então, à medida que nessa grande catástrofe geológica, as águas foram subterrando, no mais de 90% dos seres fossilizados são de origem marinha. Então, a grande maioria das camadas sedimentares que contém fósseis são de origem marinha. Tem que se imaginar que o mar estava carregando esses sedimentos com esses seres para lá e para cá. Então, as águas vindo, os seres mais topograficamente mais baixos, que seriam removidos primeiro e depositados em algum lugar mais baixo, formando as primeiras camadas paleozoicas. E as águas crescentes, com o recrudescimento dessa catástrofe, removeriam os ambientes intermediários, dinossauros, etc., etc., soterrando em cima daquelas outras. Finalmente, em outro lugar, mais distante, geograficamente diferente. Finalmente, nesse mesmo local específico, as partes mais elevadas seriam dominadas pelas águas revoltas e seriam removidas e depositadas lá adiante, em cima das outras, formando então uma sequência de camadas com seres em processo já inicial de fossilização que reproduziriam parcialmente um paleorrelevo que teria existido antes. Entendi. Mas essas ideias... Foi soterrado gradualmente, rapidamente. Então, essa sequência representa mais ou menos a sequência em que eles viviam no passado, em termos de altitude, topografia. Mas esse não é o único fator, existe um segundo fator. Sabe-se que os animais, zoneamento paleoecológico poderia explicar parte do porquê os seres estão mais ou menos organizados no registro fóssil. Mas existe um segundo fator, que é mobilidade diferenciada. Durante essa grande catástrofe, que a Bíblia chama de dilúvio, houve uma verdadeira luta pela sobrevivência. Quem é mais apto? Quem tem maior mobilidade? São mamíferos, são aves, animais mais inteligentes. Tá? Então, eles, tanto os aquáticos como os terrestres, estariam fugindo, procurando abrigos, mesmo que se fossem assim, esporádicos, por um tempo, né? Então, eles fugiriam e conseguiriam resistir por mais tempo. Então, seriam os últimos a serem soterrados. Então, eu teria aí, então, as camadas mais altas reproduzirem, então, os fósseis desses seres que sobreviveram, aguentaram mais, mas por último, ficaram varridos e depositados. Então, essa mobilidade diferenciada seria um segundo fator que justificaria encontrar mamíferos e aves mais em cima e peixes de carapaça óssea com pouca mobilidade, seres bentônicos no Cambriano, camadas mais profundas, pouca mobilidade. Mas essa... Tem um terceiro fator, Aham. flutuabilidade seletiva.
Sabe-se que os animais, quando morrem, se você pegar, foi feito um teste, um experimento macabro, um cientista matou alguns aves, mamíferos, répteis, anfíbios, não é? O IBAMA não ficou sabendo, não é? Ele levou para o laboratório, não é? E colocou num tanque. E percebeu que a flutuabilidade desses seres, depois de mortos, variava. O primeiro a descer foram realmente os anfíbios, profundo. Os últimos, os que ficaram boiando mais tempo, foram as aves e os mamíferos, mostrando que existe uma flutuabilidade seletiva dos seres. Quando você pega esses três fatores, agindo ora um, ora outro, em alguns casos, dois deles simultaneamente, ou seja, zonamento paleoecológico, primeiro, mobilidade diferenciada ou flutuabilidade seletiva, você tem seres contemporâneos sendo soterrados por uma catástrofe e sendo dispostos, colocados nas camadas de uma forma razoavelmente organizada. Pronto, de maneira explicar. Esse trunfo do evolucionismo, você já diminuiria realmente o poder dele. Mas existe um segundo. Professor, eu tenho algumas perguntas aqui, ó, de um pessoal aqui da página. Como o senhor já respondeu, né, o André Luiz Marques, ele pergunta assim: já existe uma resposta criacionista para a aparente ordenação dos fósseis no registro geológico? Acho que o senhor respondeu essa daqui, né? O Douglas Vieira, ele pergunta assim: a respeito da idade da Terra e sobre a criação dela em 6 dias literais, a camada da Terra apresenta evidências visíveis de que a Terra não levou milhões de anos para se desenvolver e chegar no que é hoje? As pesquisas feitas nas universidades do mundo inteiro seguem, realmente, o mesmo conceito básico estabelecido no século XVII. Por quê? Francis Bacon, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Michael Faraday, Newton, Robert Boyle. Se a religião ou a Bíblia fosse algo prejudicial, a ciência não teria surgido. Não há nenhum problema você associar os textos teológicos de Newton são mais abundantes do que os científicos dele. Se a religião cristã ou a Bíblia fosse um estorvo ao que atrapalhasse a pesquisa científica, Newton não seria Newton. Não existiria princípio, não existiria ótica, e os principais trabalhos científicos de todos os tempos não teriam existido. Esse preconceito agressivo feito pelos céticos e ateus não faz sentido. Historicamente não faz sentido. Está comprovado pela história que a Bíblia ela pode ser muito útil, quando corretamente utilizada, para se associar com o conhecimento científico, e mesmo a motivação bíblica ela é muito positiva para se fazer pesquisa científica. Tá? Então, o ateu quer dizer, não, vou separar. Eu posso separar. Muitas áreas da minha pesquisa científica, de um criacionista, são feitas independente da religião, se usa sua razão só. Agora, a Bíblia não atrapalha em nada, pelo contrário. Ela traz algumas informações, uma linguagem simples e coloquial, Gênesis de 1 a 11, fala sobre as origens, né, que alguns resolveram reinterpretar. Então, preste atenção. Na mesma época que estava saindo Darwin, século XIX, 1859, saiu Origem das Espécies. 1860 já tem uma tradução em alemão. No mesmo ano, 1860, os textos originais dos alemães da Alta Crítica, você estudou isso em teologia, Alta Crítica alemã, Sim. Tá? Eles são popularizados através de um texto, em 1860. Coincidência? Não. Um ano depois da publicação de Darwin. O título em inglês, Essays and Reviews. Tá? Ensaios e resenhas. Onde a Alta Crítica procura reinterpretar essa alta crítica teológica. As escrituras de um ponto de vista naturalista, assim, bem técnico. Por dizer que a linguagem é mitológica. Sim. Então, as narrativas de Gênesis de 1 a 11 refletem narrativas mitológicas, ou, quando muito, algumas narrativas, algumas historinhas para justificar alguns princípios teológicos importantes. Então, esse texto ele foi defendido na realidade, foi reescrito, né, as ideias da alta crítica alemã, por 7 líderes anglicanos, ingleses, né, liberais. Né? E um dos capítulos desse Essays and Reviews, ele exatamente questiona a visão literalista de Gênesis 1 e 2, colocando já as ideias da evolução, né, simultaneamente, mostrando que, ou seja, essa alta crítica
ela acaba realmente colocando Gênesis de 1 a 11 como mitologia, uma coleção de mitos. Se você for ver o Mário de Pina, na Globo News, chama a Bíblia uma coleção de mitos. Ele fala que deve ser interpretado como um mito, uma lenda, né? Sabe? Só que um estudo teológico aprofundado, tá, vai mostrar que Gênesis de 1 a 11 reflete narrativas históricas. Aí isso faz toda a diferença. Então, se é histórico, aconteceu, a ciência não me dá as origens. Eu não consigo olhar. Se tiver alguma referência histórica válida, eu posso, quem sabe, entender o que ocorreu no passado. E a ciência, realmente, ao investigar coisas passadas, as rochas com os fósseis, por exemplo, que não estão se formando hoje, em nenhum lugar do mundo você vai encontrar seres em processo de fossilização, de tal maneira que vai gerar daqui, vamos imaginar, na África, daqui a 100 milhões de anos. Segundo a evolução, eu teria camadas extensas e extensas contendo fósseis de rinocerontes, de búfalos, gnus, hipopótamos, girafas, elefantes, seres que vivem hoje lá. Eles, então, quer dizer, nada está ocorrendo hoje que justifique essa extrapolação de que no futuro eu vou ter um novo registro fóssil. Ou seja, os seres como o encontro registro fóssil representam uma situação única. Em nenhum lugar do mundo está ocorrendo deposição e soterramentos abruptos em grande escala, de tal maneira que no futuro isso vai se transformar em fósseis. Você tem uma ideia do tiro no pé que os geólogos dão? Existe que o petróleo vai acabar. Todo mundo fala. Espera aí. Se a evolução é contínua, nunca vai acabar. Mas acontece o seguinte: petróleo, eu sou geólogo de petróleo, trabalhei na Petrobras. Geólogo quando ela é boa, quando ela não estava sendo ainda sucateada. Né? O petróleo, a origem orgânica. Tem alguns que vêm com umas ideias diferentes. Né? Então, a origem orgânica. Então, eles foram sob condições únicas no passado. De tal maneira que vai acabar um dia. Entende? Essas condições únicas não é só para explicar o petróleo, para explicar todos os fósseis, né, que existiram no passado. Então, quando eu vejo essa narrativa bíblica de Gênesis 6, 7 e 8, dizendo que houve uma ocasião na história da Terra, uma mortandade, que foram soterrados rapidamente, a ação de muita água, eu olho para o registro fóssil e vejo que mais de 90% desses seres são de ambientes marinhos, tá? Ou aquáticos, seres soterrados abruptamente. Não tem como não tentar conciliar o registro fóssil com a narrativa bíblica do dilúvio. Adam Sudwick fazia isso, e outros geólogos da época dele faziam isso. Só que a geologia e a biologia foram prejudicadas de uma maneira terrível pela de Darwin, que hoje, se encontrarem, preste atenção, um fóssil de um ser humano no Carbonífero, ou quem sabe no Mioceno, tá? De porte avantajado, isso vai causar um reboliço danado. Mas, para mim, não ocasiona. Muitas descobertas estão acontecendo recentemente no campo da paleontologia, etc. Elas exigem uma reestruturação das ideias convencionais, uma ginástica intelectual para tentar ajustar ao status quo aquilo que é aceito hoje. Né? Então, o evolucionismo sempre esteve em crise. Né? Só que existem pessoas muito habilidosas, crentes fiéis ao evolucionismo, né? Que eles procuram costurar conceitos filosóficos com alguns termos técnicos, com algumas evidências científicas e procuram realmente justificar a evolução. Né? E esquecendo que argumentos filosóficos não se testam empiricamente. Tá? Então, meu caro, é triste, eu fico pensando quanto prejuízo que o evolucionismo trouxe para a biologia, nem tanto, a biologia estuda os seres vivos aí, tal, e a fisiologia, a anatomia, não precisa da evolução. Aquilo que a biologia faz mais expressivo, que a medicina faz mais expressivo, eu não preciso da evolução. Alguns vão dizer, não, para um criacionista fixista, não devia nem se estudar
novos medicamentos, antibióticos ou vacinas, porque criacionista é fixista, ele não crê em mudança. Isso aí é uma mentira, é uma calúnia, é uma maneira bastante, eu diria, maldosa de se referir ao criacionismo. Nós, criacionistas, cremos nas mudanças, sim, que ocorrem. E ocorrem muitas mudanças, inclusive na microbiologia. Por que tem que fabricar vacinas todos os anos? Porque os vírus mudam, as bactérias mudam, né? Sofrem mutações, são variações, mas dentro de limites. Tá? Então, ocorrem mudanças, né? Mas essas mudanças são limitadas. Então, meu caro, aquilo que é biologia, a microbiologia, a parasitologia, infectologia, a medicina convencional, tudo isso aí, eu não preciso da evolução para o progresso científico nessas áreas. Não preciso dela. E se ela entra, ela atrapalha. No campo da fisiologia, anatomia também, a biologia. Agora, a geologia, meu cara, quando eu vou explicar o registro fóssil com as ideias de Darwin, isso cria bloqueios, cria você colocando realmente na sua frente anteparos, você não enxerga muita coisa, só prejudica. Eu, como geólogo, fico triste. É um desabafo. Nunca falei isso. E sei que isso vai acabar indo para fora. Mas eu não tenho medo, não. Eu fico triste, com pena, porque eu creio que as descobertas futuras, não muito distantes, vão mostrar os equívocos das ideias de Darwin aplicadas à geologia. Então, eu fico triste porque quantas teses foram produzidas até hoje, quantos trabalhos, artigos, quantas carreiras realmente foram desenvolvidas, uma vida, vidas foram dedicadas, né? De repente se mostrar que essa coluna geológica fanerozoica, ou seja, aquela coluna geológica que contém fósseis, ela não representa milhões de anos, de forma alguma. Períodos de tempo muito mais curtos. As partes mais próximas da superfície teriam no máximo alguns milhares de anos. Tá? Então, eu diria para você que as ideias de Darwin aplicadas à geologia foram um estrago tremendo no campo do progresso do conhecimento geológico. Vamos lá, tem outra pergunta aqui também, é do Emerson, aqui o Emerson Mirelli, tá falando o seguinte: o senhor teria fundamentos, né, de geologia, né, para sustentar a teoria da Pangeia, né, e que a mesma seria um desencadeamento do dilúvio bíblico? Bom, ele está associando Bíblia com ciência. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Se eu for conversar com uma cientista, eu deixo de lado o texto bíblico e falo sua linguagem científica, sem nenhum problema. Se ele for realmente um geólogo, ele vai entender o que eu vou dizer para ele. Se eu explicar realmente pela Bíblia, o indivíduo vai entender. Se eu procurar juntar os dois conhecimentos, sem nenhum problema. Eu vou usar agora só a ciência. Até o século XIX, em torno de 1950 e pouco, até final da década de 50, do século passado, 1950, 58, 59, não se acreditava no Pangeia. Muito embora Alfred Wegener, já em 1912, tinha publicado um trabalho. Tá? Mas ninguém deu bola para ele. Demorou para as pessoas, demorou quase 50 anos. Aí, tá? Então, em 1960 foi desenvolvido a expansão do solo oceânico, e principalmente no início da década de 70 surge a tectônica de placas. Tectônico veio do tecton, do grego arranjo, disposição, e placas seria aquela parte mais superficial do globo terrestre, crosta ou litosfera rígida, né? E ela se movimenta e onde nós estamos em cima dela. Então, cientificamente, hoje se sabe que havia um grande Pangeia. E alguma coisa fragmentou esse Pangeia, ele começou a se movimentar. E até hoje se movimenta. O pouquinho de movimento que ele tem acaba gerando os terremotos que nós conhecemos aí no mundo inteiro. Bom, o que é interessante? O que promoveu a fragmentação desse continente Pangeia? Esse megacontinente Pangeia? Eu estudei alguma coisa até a década de 80 e até 95 não sabia de um modelo muito mais interessante. Esse modelo recente fala que o Pangeia foi quebrado por impactos meteoríticos. Eles arrebentaram com o Pangeia. E esses impactos é que promoveram
as movimentações das placas. E vários outros processos geológicos, vulcânicos, tsunamis ocorreram na mesma época. Meu caro, esse livro é um livro de um geólogo inglês chamado James Neville Price. E esse livro realmente é um livro maravilhoso, me abriu a mente, é evolucionista, tá? Mas ele coloca evidências do Pangeia e como ele se quebrou e como ele se separou. Eventos catastróficos, não lentos graduais. Tá? Isso, pela ciência, então, isso ninguém tem mais dúvida a esse respeito. Quando eu pego a Bíblia, Gênesis 9, fala que Deus, quando criou esse planeta, ele colocou a porção seca num lugar e a no outro lugar. No lugar onde estava concentrada toda a terra. Pangeia bíblica. E com o dilúvio, essa catástrofe geológica. Meteoritos, mega tsunamis, vulcanismos e outros fenômenos de amplitude global acabaram realmente modificando as superfícies da Terra. Então, quando eu pego aquilo que me aproprio daquilo que a geologia diz com relação à tectônica de placas, e aquilo que a Bíblia diz, eu vejo uma perfeita sintonia, nenhum problema. Tá? Então, é como se em Gênesis 3, ou Gênesis 1, ou antes, havia uma terra pré-existente, com Pangeia, ou esse Pangeia ele é melhor organizado no terceiro dia, na primeira parte da criação. Deus realmente usa processos que eu desconheço, e a porção seca fica definida no terceiro dia. E depois Deus continua a sua ação criativa. Então, eu não veria nenhum problema de entender a tectônica de placas segundo a visão geológica convencional e segundo a visão bíblica. Para mim, ambas contam a história numa versão diferente, e quando você ajunta as duas versões, aí você tem uma compreensão mais ampla do que ocorreu. Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Fé, Razão e História da Terra. Eu fiz uma resenha dele. Sim, eu vi na Querigma, né? Eu li. Tá dizendo aqui o seguinte, ó. Algumas vezes cientistas mencionam que uma ideia surgiu de um sonho ou apenas passou por suas cabeças, né? Isso parece muito imprevisível. Como pode a ciência funcionar dessa maneira? Ele pergunta. Ideias podem vir de todos os lugares e de todas as maneiras. Não se pode se definir em termos objetivos de onde vem uma ideia, né? Então, o que a torna ciência? As características de uma teoria cientificamente útil provém uma resposta simples. A teoria pode ser testada. De onde a ideia vem é irrelevante, e qualquer ideia pode ser cientificamente útil se pudermos fazer experimentos para testá-la. Esse é o Leonard Brandt que fala isso. Posso chamar de ciência uma ideia que se baseia nas escrituras, como um relato histórico? A motivação para fazer pesquisa científica pode ser as mais variadas possíveis. O indivíduo é ateu, como Crick, um dos idealizadores da molécula de DNA, forma de uma liquidal, né? Ele queria, como ateu, mostrar que o DNA tinha uma estrutura física, para mostrar que existia a mão de Deus por trás disso, que era uma coisa palpável, uma coisa que eu podia entender racionalmente, sem apelar para o sobrenatural. Então, a motivação para ele fazer essa descoberta foi a motivação ateísta. Foi prêmio Nobel, a descoberta científica dele tinha como uma motivação precursora, uma motivação filosófica ateísta. Tá? Outros cientistas fizeram descobertas científicas fundamentadas na Bíblia. Bom, se a Bíblia diz isso, eu vou encontrar tal situação. Se a Bíblia fala de um dilúvio, eu vou encontrar realmente evidências desse dilúvio na natureza. Algumas motivações podem ser o islamita vê o Corão, e alguma coisa ele vê no Corão lá que motiva ele a fazer uma descoberta científica. Faz. E alguém realmente, por acaso, sem uma motivação filosófica ou religiosa, ele acaba fazendo descobertas. As motivações realmente variam muito, muito. Né? Agora, vamos dizer para você, a grande parte dos cientistas, presta atenção, da história da ciência moderna, aqueles que fizeram a diferença, a motivação foi bíblica. E muito positiva. O insight original foi bíblico, mostrando que a Bíblia, além de dar insights positivos, ela não contraria nos seus textos aquilo que a investigação científica comprovou e confirmou. Então,
Feliz o cientista que tem na sua cabeceira, na sua cama, a Bíblia, e faz dela o uso diário. Ele vai ser beneficiado não só na sua vida pessoal, mas no seu trabalho como um pesquisador científico. Então vamos lá. O Tiago Avelar, ele pergunta: temos evidências concretas sobre a existência entre humanos e dinossauros, né? A coexistência dos dois grupos? Bom, quando um cientista quer justificar a sua posição, a sua ideia, existem várias maneiras. Ele ir atrás realmente dos fatos, fazer pesquisa, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório. Né? Agora, ele, quando quer usar de outros artifícios para justificar as suas ideias e chamar isso de ciência, ele pode usar uma característica humana chamada desonestidade. E isso pode levar, inclusive, a ele fazer aquilo que fez. É difícil saber quem foi. Se foi Charles Dawson ou se foi o padre Teilhard de Chardin, com relação ao homem de Piltdown, uma fraude paleontológica, ou paleoantropológica. A parte superior, a calota craniana de um ser humano, foi ajustada com inteligência à mandíbula de um orangotango. Tá? Os dentes foram cerrados, foi feito a mandíbula foi pintada com uma tinta para dar ideia de envelhecimento e tal, para mostrar que era um ser intermediário entre um símio e um ser humano. Fraude científica. Parece que algo parecido ocorreu recentemente no rio Palox, nos Estados Unidos. Parece que havia pegadas de dinossauros e um criacionista, com as melhores intenções, entre aspas, colocou do lado, construiu com uma talhadeira pegadas humanas, para mostrar realmente que foram conviver os dois. Então, eu diria que artifícios como esses são lamentáveis. Né? E o ser humano que se julga de ser criacionista, tá? Mas ser criacionista e ser cristão, esse tipo de atitude desonesta não vai levar a nada, só trazer confusão. E o cientista, que se diz realmente cientista, fazer aquilo que fez ou Dawson ou Chardin, realmente ele está trazendo prejuízos para a própria investigação científica. Tem outra pergunta aqui, professor, é do Evanildo Carvalho. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se existem evidências sobre um dilúvio universal e o que uma perspectiva cristã tem a dizer sobre a grande discrepância de datação dos fósseis. Então, como o senhor já respondeu sobre o dilúvio bíblico, gostaria então que o senhor respondesse, o Evanildo Carvalho, aqui o seguinte, né? Essa discrepância da datação do registro fóssil, né? Uns falam que tem milhões, outros falam que tem poucos milhares. Em lugar, quando eu falo em dilúvio, meu caro, eu só vou dizer uma coisa para você. Eu, ao ter realmente oportunidade de frequentar uma universidade pública durante 20 anos, como aluno de graduação, aluno pesquisador, depois aluno de pós-graduação, depois professor de graduação, professor de pós-graduação, na Unesp e na USP, durante 20 anos. Então eu tive o privilégio de fazer pesquisa científica durante todo esse tempo. Então, eu tenho uma boa visão do que significa fazer pesquisa científica. Tive excelentes professores, eu mesmo fiz meu mestrado, doutorado e pesquisas correlatas. Então, quando eu olho para a geologia, e para aquilo que eu fiz no meu mestrado e doutorado, a visão é geológica. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho ido nas universidades públicas, como as que eu estudei e lecionei, federais pelo Brasil afora, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte do país, nas melhores universidades. E falo sobre as evidências geológicas de uma catástrofe de proporções globais. Eu uso argumentação científica, do começo ao fim. No final, eu mostro que aquelas evidências apontam para uma catástrofe única de proporções globais que ocorreu de maneira rápida. E essa conclusão, ela se ajusta de uma maneira fantástica com a narrativa simples de Gênesis 7, 8, que é a narrativa bíblica do dilúvio. Então, eu apresentei, por exemplo, 6 slides, um período de 8 horas de palestra, um mini curso. Desses 6 slides, apenas aparece a palavra uma vez só, dilúvio. É o suficiente.
Se o indivíduo quiser pegar a Bíblia e ver o que está escrito em Gênesis 7, 8 sobre o dilúvio, e olhar as evidências científicas que eu mostrei para ele vai ficar, puxa, mas a história é uma versão diferente, mas parece que dá para entender que ambos contam a mesma história. A natureza, a geologia conta uma história e a Bíblia conta a mesma história numa linguagem diferente. Então, eu tenho colocado isso em universidades públicas. Inclusive, em algumas delas, eu estava no auditório onde tinha alunos do 4º e 5º ano de geologia, professores do curso de geologia e coordenadores do curso de geologia. Aham. E no final, simplesmente, as pessoas aplaudindo. Alguns com raiva, alguns chorando, reações as mais variadas. Tá? Mas, meu caro, quando eu falo das evidências científicas, não tem como. Eu me sinto privilegiado de ter a inspiração nos pais da ciência moderna. Ou seja, eles foram mais longe porque eles tinham um arcabouço bíblico, um fundamento bíblico. E a visão que eu tenho, eu acho que eu cheguei a algumas coisinhas que meus colegas não chegaram porque eles tinham uma base diferente da minha. E quantas vezes eu fui ao campo com os meus colegas e dizia, eu estou vendo isso, isso, isso. Eles, não, isso aí não interessa, isso não importa. Vamos em outro lugar aqui. Ou seja, eles selecionavam afloramentos, selecionavam alguns tipos de rocha. Ele falou, não, vamos ver tudo, não só alguma coisa. É como algumas pessoas usando a Bíblia, tá? Só partes dela, usando todo, vai ter problemas. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Que realmente, quando falo em dilúvio, as evidências científicas são muitas, mas muitas mesmo. Tá? Espero que, com a ajuda de Deus, meu livro fique pronto agora, nesse primeiro semestre, e aí vocês vão entender que eu não estou sendo fanista, não. Tá? Agora, datação é um problema. Datação que é a A dificuldade, a distribuição grande dos fósseis dificuldade. é o problema. Tá? Eu coloquei algumas ideias, algumas hipóteses para justificar a sequência ordenada, uma visão catastrofista, tá? Os 3 fatores que já coloquei para você. Tá? Sim. Pesquisas têm que ser feitas nessa área, há espaço, campo para pesquisas nesse sentido. Agora, a datação é um problema, porque as evidências científicas que eu apresento para a grande catástrofe, o tempo geológico vai para o espaço. O tempo profundo, os milhões de anos, simplesmente desaparecem. Então, o que acontece com a datação? A datação tem alguns problemas, mas também tem algumas evidências, levado mais a sério com pesquisas científicas. Eu acho que existem problemas. E olha, partindo, inclusive, do seguinte detalhe: os fósseis, via de regra, não podem ser datados. Mas A como assim? datação Não pode. não atinge eles, porque eles estão mineralizados e é um evento que veio depois. Bom, então, os fósseis não são datáveis diretamente. As rochas que contêm esses fósseis também não são datáveis. Rochas sedimentares. Agora, existe um outro tipo de material que atravessa essas rochas que contêm fósseis. São rochas de origem ígnea, que pode ser vulcânicas ou subvulcânicas. Tá? Entendi. Essas rochas contêm os elementos que são utilizados na datação. Então, por inferência primária, eu dato as rochas atravessadas por esse material ígneo. E por inferência dupla, eu dato os fósseis. Quer dizer, existe muita coisa em aberto, muita coisa a ser feita nessa área para mostrar que o tempo geológico aplicado ao Fábio Merozoico realmente não pode estar em discordância com aquilo que a geologia me mostra no campo. O senhor, naquele site lá, naquele Evidências Online, o senhor fala ali que até 70 mil anos o carbono 14 ele pode ser usado com uma certa segurança, Menos, né? menos. Alguns falam 60, outros 50 mil anos. Mas como ajustar então, professor? Porque assim, o senhor considera que o relato da criação, né, Gênesis, é literal, né? Como os criacionistas de maneira geral acreditam, né? Então, se é literal, de acordo com a cronologia bíblica, mais ou menos a Terra deve ter uns 6 ou 7 mil anos, de acordo com a cronologia bíblica.
como que é certo, né? Tem uma certa certeza que o carbono 14 pode dizer que uma rocha tem uns 60 mil anos. Não, não, é o Como que fica seguinte, isso? é que a rocha, de modo geral, para datar as rochas, não se utiliza carbono 14. Carbono 14 é um método radiométrico utilizado para artefatos de origem orgânica utilizados pela arqueologia, Sim, para eventos de alguns milhares de anos atrás. Né? Então, o carbono 14 está presente em matéria orgânica. Os fósseis da coluna geológica, de modo geral, estão mineralizados. Então, eu não tenho carbono 14. Mas, tem um detalhe. Recentemente, uma cientista americana chamada Mary Schweitzer descobriu no fêmur de um tiranossauro material, tecido ósseo fresco, com células sanguíneas, não mineralizados e com mais detalhes. E se forem realmente mais a fundo, vão perceber que talvez eles consigam encontrar o carbono 14 lá. E talvez consigam encontrar, inclusive, células passíveis de identificar pelo menos parte do DNA. Só que, depois que ela descobriu isso, silêncio. E ela foi atacada, inclusive. Ah, esse osso foi contaminado. Ela fala, não. Recentemente esteve na Europa, justificando suas ideias. Ela acabou até saindo da universidade, enfrentou problemas, foi para outra universidade, como se estivesse sendo perseguida. Meu caro, se ossos de tiranossauros que dizem ter 70 milhões de anos têm carbono 14 de mais de 60 mil anos, o tempo geológico vai para o espaço. Tá? E outros foram encontrados com matéria orgânica ainda não mineralizada e com várias evidências de que o material está fresco ainda, não mineralizado. Então, esses materiais não poderiam ter milhões de anos, seriam recentes, bem recentes. No máximo, alguns milhares de anos. Ok, isso aí são evidências, mas o que o senhor me diz da sua área mesmo de geologia, né, que se acredita piamente, né, de que as rochas têm milhões e milhões de anos. Bom, se essa rocha teria, que contém um dinossauro de 70 milhões de anos, essa rocha teria 70 milhões de anos. Mas se o fósforo que está nela mostra que no máximo alguns milhares de anos, então essa rocha também teria que ter alguns milhares de anos. Só esse achado aí já é o suficiente para mostrar que essas rochas não são antigas. Os números utilizados para dar essa longevidade, eles têm que ser reinterpretados. As relações de pai e filho têm que ser reavaliadas. Não estou questionando a meia-vida dos elementos radioativos, mas estou questionando o zeramento do relógio radiométrico, que é utilizado geralmente para caracterizar muitas rochas que contêm fósseis. Então, é um assunto mais técnico, então eu acho que existem problemas sérios com a datação radiométrica. Ok, as últimas duas perguntas então, professor. Walter Brandão, ele pergunta o seguinte: quais são as informações mais recentes acerca das descobertas arqueológicas relacionadas ao dilúvio e da possível existência de uma arca de Noé? Olha, com relação à Arca de Noé, existem várias historinhas aí, algumas são fantasiosas, gente quer ficar famosa, descobrir a arca, a descoberta arqueológica mais importante de todos os tempos, e tem várias historinhas, mas algumas parece que são interessantes. Com relação à Bíblia, a arca existiu. Um dia eu estava na região sul de Minas Gerais, não sei se Peirópolis, perto de Uberaba, onde existia um museu de dinossauro. E lá tem dinossauros brasileiros, né? Inclusive o maior deles, que é o titanossauro, que tem 12 metros de altura, pesaria 12 toneladas, um braquiossauro, né? Um dinossauro herbívoro. Né? Então, eu fui fazer uma filmagem, teve realmente um local para a gente filmar, tanto no campo, encontrei dinossauros assim no chão, estavam os geólogos pesquisando, fomos no museu, estava lá montado um esqueleto completo, e fomos fazer uma filmagem. Nisso apareceu um jornalista da Abril Cultural, que estava por lá, e se interessou em saber. A gente ficou hospedado, o pessoal que ia filmar, e eu, no hotelzinho lá do museu lá de dinossauros do sul de Minas lá. Tá? E à noite, ele chegou para mim, vem cá, você é um geólogo, e você está dizendo que esses animais aí
são evidências realmente, os fósseis deles de um dilúvio? Me explica isso melhor. Aí eu sentei com ele, jantamos, peguei o computador e comecei a conversar com ele. Como eu conversei com você, mas usando mais a geologia, né? E coisas que eu falei, quase não falei com você, falei muito pouco. Então, fui falando, nos mostrando a evidência científica. No final, ele disse: ué, se o dilúvio é isso, rapaz inteligente, crime de dilúvio. Mas não, por favor, essas evidências científicas faz sentido, mas aquela historinha de Noé da Arca, isso é ridículo. Eu cheguei para ele e disse: meu amigo, é a mesma história. Só que numa você tem a versão bíblica, noutra versão científica. Só que o tempo envolvido é o mesmo, é a mesma história, contada para leigos, uma criança, vamos imaginar, entender, e outro, para uma pessoa que entende, que tem um pouco mais de curiosidade. Então, eu creio que a arca foi construída, que ela existiu, e talvez esteja esperando o professor Naor para encontrá-la. Ok, pessoal, vamos para a última pergunta então. Aqui, ó, do Jackson Tavares. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o Jackson Tavares pergunta: como harmonizar o criacionismo com a ciência que diz que existem animais há mais de 200 milhões de anos e alguns animais extintos como o mamute? Como a Bíblia explica isso? Os dinossauros, etc. O senhor já está comentando. Por que eles foram extintos? Não, não, mas ele está misturando muitas coisas. Dinossauro com mamute não se mistura nunca. Tá? Então, dinossauros tudo bem, eles aparecem até o final do Mesozoico, tá? E você não tem mamutes. No topo da coluna geológica, no final do Cenozoico, Pleistoceno, ah, ah, talvez no Plioceno, alguma coisa eu encontro camadas um pouco mais antigas, alguns mamutes você encontra, eles estão separados realmente na coluna geológica. Mamutes, a grande idade do gelo, né, associada aos mamutes e outros animais realmente que foram soterrados na época, que viveram na época, pode estar ligada a uma glaciação que ocorreu logo após a grande catástrofe no hemisfério norte e deixou vestígios realmente inegáveis, né, dessa idade do gelo. Então, nesse caso, eu teria seres que foram, que viveram, eles foram vitimados de maneira muito rápida também, foram soterrados por material sedimentar, depois foram congelados. Então, esse solo congelado, chamado permafrost, ele contém fósseis de, não só de mamutes, mas de outros animais, né, não mineralizados, matéria orgânica ainda preservada, da maneira que, historicamente, no século XIX, XVIII, XVII, se contavam histórias comuns de pessoas que iam visitar parentes, amigos no Alasca, na Sibéria, e era oferecido uma iguaria para eles, carne de mamute. Então, tal o estado de conservação desses seres, que não foram mineralizados, são conservados ainda organicamente pela baixa temperatura. Eu diria para você que o assunto é muito amplo, né? E a necessidade de estudos, de paciência. Né? Eu acho que quem se interessa pelo assunto, bom, quem já leu meu livro, leu, tudo bem, estou preparando a terceira edição, mais nessa área de geologia. Mas quem quer ter uma ideia boa, um acadêmico, quer ter uma ideia assim razoável dos principais, as principais ideias criacionistas, o livro Origens, Ariel Roth, CPB, é um bom livro para quem realmente quiser ter uma ideia, algum universitário, de quais são os principais Eu tenho esse livro, é muito bom, comprei, eu li. princípios ou evidências da visão criacionista das origens. Então, é um bom livro, recomendo ele. Existem outras literaturas. O site da Sociedade Criacionista Brasileira, www.scb, as iniciais de Sociedade Criacionista Brasileira.org.br. E tem meu site também, que eu comecei com ele há 2 anos e não mexi mais nele. Ele ficou protótipo até hoje, né? Eu preciso melhorar ele. É o evidenciasonline.org. Conhece ele? Então, tem algumas ideias, modelos, alguns artigos científicos, links para outros sites, videoaulas minhas sobre esse assunto. Tem 10 videoaulas de 1h30 cada uma.
A gente publicou na página já aqui essas 10 videoaulas, que são muito boas, por sinal. E tem também um detalhe que na Evidências Online o senhor ali faz uma compilação dos textos de Ellen White que fala que a Terra tem cerca de 6 mil anos, né? Isso. E outras evidências que alguns ideias e alguns argumentos que ela utiliza que são muito bons, ajudam a gente ter uma compreensão mais abrangente de toda essa temática aí complexa. Mas vale a pena se envolver. Parabéns pela iniciativa e espero ter sido útil. E um esquema como esse é razoável. Havendo interesse, podemos repetir outras conversas como essa. Estou à vossa disposição. Espero ter sido útil e, logicamente, esse assunto não se esgota nunca. Muita coisa a ser levantada. Temos já muito material, muitas questões respondidas, mas também muitas questões sem resposta. Tá bom, professor. Obrigado e esperamos que a gente volte a se falar daqui alguns meses, né? Que vai ter uma dialética agora com a sua fala, né? As pessoas vão responder, ele falou isso, mas isso aqui e tal. Aí daqui a alguns meses eu volto e falar, professor, olha, tem que responder aquilo lá que o pessoal falou. Sem problema. Se eles tiveram paciência de assistir uma videoaula de 1h30, essa nossa conversa completa agora 1h30 exatamente. Então tá bom, professor. Muito obrigado, viu? Disponha!